Então são perguntas que não foram respondidas. E da mesma maneira que eu faço perguntas ao meu candidato, eu faço perguntas ao TSE. Porque o meu candidato é meu candidato. Agora, já o TSE é meu servidor. Servidor público. Tendo dito isso, continuamos aqui, ainda tem mais. Tem o TSE. Ainda na noite de ontem, terça-feira, alguns ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, passaram a cogitar alguma punição a Flávio Bolsonaro por difundir ontem desinformação sobre o sistema eletrônico de votação brasileiro. Em uma reunião com embaixadores, parece que a gente já viu esse filme, né? Em uma reunião com embaixadores, Flávio reavivou um dos tópicos sustentados por seu pai, Jair Messias Bolsonaro, em 2022, sobre a suspeição das urnas eletrônicas, também a uma plateia de representantes estrangeiros. O pré-candidato do PL voltou a falar da capacidade de uma empresa venezuelana, a Smarttic, para adulterar votações e assim o senador concluiu, aspas para Flávio, não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Fecho aspas. Em reserva, ministros do TSE, ouvidos pelo jornal O Globo, viram na fala de Flávio um ataque deliberado ao sistema eleitoral, o que poderá configurar abuso de poder político e, assim, abrir caminho para decisões posteriores. E eles lembraram de um precedente, tá? O precedente lembrado pelos ministros remonta a outubro de 2021, quando o TSE cassou o mandato de Francisquini, um deputado estadual lá do Paraná, né, o Francisco Francisquini, por uma transmissão ao vivo realizada no dia do segundo turno das eleições de 2018. Naquela ocasião, o parlamentar afirmou falsamente que as urnas estariam impedindo votos em Jair Bolsonaro e sustentou sem provas que havia fraude na votação. Por 6 votos a 1, o tribunal concluiu que as declarações representaram uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político, comprometendo a normalidade e a legitimidade das eleições. Além da cassação do mandato, Francisquini foi declarado inelegível por 8 anos. Nesta quarta-feira, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, mencionou a possibilidade de ingressar em juízo contra Flávio. Em nota publicada nesta quarta-feira, o petista disse, aspas, o Partido dos Trabalhadores avalia medidas judiciais cabíveis e reitera que está ao lado da democracia e em defesa das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro, em respeito aos 158 milhões de eleitores e a toda a população do nosso país. Para o Edinho, ainda, aspas, Flávio Bolsonaro prova que tem a mesma cultura golpista do pai Jair Bolsonaro e adota os mesmos métodos utilizados nas eleições de 22. O senador reuniu diplomatas internacionais para questionar as urnas eletrônicas e, por consequência, o sistema eleitoral brasileiro, pelo qual ele foi eleito parlamentar por diversas vezes, bem como os seus familiares. Fecho aspas. Em nota, a assessoria do Flávio negou que ele tenha questionado a integridade das urnas. Segundo o texto, ele se limitou a relatar 2 fatos públicos e amplamente divulgados pela imprensa. Primeiro, a inelegibilidade do pai, e segundo, o relatório divulgado pela CIA, né, que é a agência secreta de inteligência norte-americana, sobre fraudes nas eleições da Venezuela. Esse ponto é delicado. Em primeiro lugar, que da mesma maneira que eu estou dizendo aqui, cobrando do meu candidato à presidência explicações pela nota da qual nós tratamos na pauta anterior, eu cansei de cobrar o TSE explicações sobre a lianeza da urna.
Aí todo mundo fala, não, o TSE publicou laudos feitos pela USP, pela Caracarabacaracaraú, disponíveis no site XPTO. Mas não basta! O TSE nunca se desincumbiu da obrigação legal inserida na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a de demonstrar de maneira didática e acessível até a um analfabeto. Para de falar no suíte, pelo amor de Deus! Não consigo raciocinar aqui. Tem que mostrar de maneira clara e inequívoca até para um analfabeto como o dado, porque o seu voto inserido na urna eletrônica é um dado pessoal, de qual maneira esse dado é tratado. Como é que ele entra no sistema, como é que ele fica no sistema, como é que ele sai do sistema pelo pendrive e como é que ele é aferido. O TSE nunca se desincumbiu dessa obrigação na forma exigida pela LGPD, que está em vigor desde 2021. Dito isso, e dizer isso não é duvidar da lianeza das urnas eletrônicas. É apenas dizer que o TSE não se desincumbiu da obrigação legal de explicar, tintim por tintim, de forma didática e ilustrada, porque ele está certo. É isso que eu estou dizendo. Em segundo lugar, da mesma maneira que eu cobrei o meu candidato esclarecimento sobre tudo o que acontece contra ele, o TSE nunca respondeu a seguinte pergunta: por que o processo eleitoral, não a urna, o procedimento jurisdicional das eleições de 22 foi ilegal? E se é ilegal, é ilegítimo, porque legítimo legitimus, na conformidade do conjunto de leis. Por que é que as eleições, o processo eleitoral são ilegítimos? Porque, para ficar em um exemplo apenas, a resolução de 20 de outubro, que regulou o segundo turno das eleições, é ilegal porque a lei eleitoral, a lei 9.504 de 1997, ela diz que as resoluções do TSE só podem ser feitas até o dia 5 de março do ano da eleição. E aquela resolução é do 20 de outubro do ano da eleição, portanto, 7 meses e meio depois, portanto, ilegal. Ninguém responde. Silêncio. Terceira pergunta que ninguém do TSE responde. Quando o ditador venezuelano, preso pelos Estados Unidos, ao final da sua reeleição pelas urnas eletrônicas da Venezuela, disse em ato e bom som o que foi difundido por toda a imprensa internacional: a eleição pela urna eletrônica da Venezuela é mais auditável que a do Brasil. Por que ninguém falou nada? Então são perguntas que não foram respondidas. E da mesma maneira que eu faço perguntas ao meu candidato, eu faço perguntas ao TSE. Porque o meu candidato é meu candidato. Agora, já o TSE é meu servidor. Servidor público. Tendo dito isso, o vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.